Quero te fazer uma pergunta nesta noite. Quando você dorme, você fica a noite inteira em uma mesma posição? Eu coloquei a foto de alguém dormindo bem bonito ali, né? Podia ser a sua foto. Apesar que eu sei que você dorme mais bonito do que esse daqui, né? Você não dorme de boca aberta, você não baba no travesseiro, você não faz essas coisas, né? Quem já andou muito ou ainda anda bastante de transporte público, de repente algumas pessoas do nosso lado dormem, ou quando não é a gente que dorme, não é? Você já viu alguém dormindo do seu lado? Ou na sua casa mesmo? Tem gente que dorme feio, não dorme? E aí a gente tem filho agora, adolescente, jovem, aí eles são abençoados, né? Eles tiram foto da gente dormindo para depois mostrar como que a gente estava dormindo. A boca aberta, né? Todo desgonçado lá no sofá. Querido, mas a gente não fica a noite inteira do mesmo jeito. Geralmente, quando você vai dormir, você procura uma posição bem confortável. A hora que você está bem confortável, você começa a relaxar até que pega no sono. Mas você vai ver que quando aquela posição já fica desconfortável, o braço já começa a ficar mais mole, você já muda de posição, você vai já numa outra posição para continuar o seu sono. Mas você não dorme numa posição, a mesma posição a noite toda. E na nossa vida a gente faz isso também. A gente vai buscando constantemente sair de situações desconfortáveis. Porque nós queremos conforto. Nós queremos e precisamos de conforto. Então, constantemente nós tentamos sair e evitar situações que nos causam desconforto. A verdade é que todos nós fazemos isso o tempo inteiro. Fugir do desconforto e buscar o conforto. Seja em que área for. Seja na nossa vida pessoal, seja profissional. Nesses velórios que a gente esteve ali participando, a gente vê claramente isso. A necessidade daquelas pessoas de uma palavra de conforto. De algo que traga para elas um pouquinho só de conforto diante da dor, diante daquele momento tão difícil. E como é difícil nós fazermos isso, trazer esse conforto diante de situações que são muito desconfortáveis. O desconforto, ele faz parte da vida. E ele se manifesta de várias formas. Talvez uma conversa difícil que você teve já essa semana causou em você um desconforto. Talvez uma situação de um novo emprego ou até uma demissão, aquela prova que você precisa fazer. Tantas situações que a gente vivencia que causam desconforto. Pense em situações que você já vivenciou que causaram em você desconforto. Como você se sentiu, como você ficou, e como a gente desejava sair logo daquilo para ir ao lugar de conforto, a sentir novamente o conforto. Então, quando a gente fala nesse tema, desconforto e o conforto, a gente precisa entender um pouquinho o que é cada um. O desconforto é uma sensação subjetiva que pode ser definida como ausência de conforto. É um estado de incômodo, de desagrado. E pode ser físico, emocional ou psicológico. Então nós podemos sentir esse desconforto, tanto físico, como emocional, como psicológico. Quando há ausência do conforto, quando a gente passa por uma situação de desagrado, quando a gente passa por uma situação de incômodo, há um desconforto. E o conforto? É um estado de bem-estar físico, bem-estar mental, e pode ser experimentado de diversas maneiras. E o conforto é importante para o bem-estar físico e mental. Precisamos do conforto porque ele traz muitos benefícios. Assim como o desconforto nos prejudica em muitas coisas.
E viver nessa situação de desconforto nos atrapalha muito. Então, os exemplos de desconforto são o físico, o emocional e o psicológico. O desconforto físico é uma dor de cabeça, dor nas costas, dor no estômago, indigestão. Você fica confortável quando você está com dor de cabeça? Dor no dente? Você não fica confortável. Como que dorme? Como se concentra? É uma situação, então, física de desconforto. Emocional é quando a gente tem uma tristeza após uma perda, quando a gente está com raiva no trânsito, quando a gente tem medo de falar em público, há uma situação de desconforto emocional. Tudo isso mexe com a nossa emoção e nos traz esse sentimento de desconforto. E ao desconforto psicológico, quando a ansiedade de uma prova, pensamentos obsessivos, baixa autoestima, situações que vão nos trazendo esse desconforto, nos colocando para baixo. E os exemplos de conforto? Nós podemos usar alguns, como o físico. Quando a gente está num ambiente de temperatura agradável, se o ar estiver acima daquilo que você acha confortável, você vai começar a se sentir desconfortável. Você já vai querer mudar de lugar, você já vai ficar incomodado. Então, a temperatura agradável, o ambiente onde ele esteja todo bem arrumado. Você se sente confortável no ambiente todo bagunçado? É por isso, marido, que a sua esposa te cobra tanto para organizar as coisas, para arrumar as coisas, porque ninguém gosta de um ambiente todo bagunçado. E nessa questão física ainda, roupas confortáveis nos ajudam a sentir esse conforto físico. E o conforto psicológico? A sensação de segurança, a sensação de paz, a liberdade do estresse, uma vida sem ansiedade, vai trazer para nós esse conforto e esse benefício no nosso psicológico. E o conforto social, o que seria isso? Quando a gente se sente amado, quando a gente se sente cuidado, quando a gente se sente apoiado, quando a gente tem um senso de pertencimento, isso traz para nós esse conforto social, onde a gente se sente querido, amado, cuidado. E o conforto ambiental, um ambiente limpo, organizado, agradável, onde a gente consiga achar as coisas. Esse ambiente limpo, organizado, traz conforto, traz para mim essa tranquilidade. Então, quando a gente olha o conforto, a gente precisa entender que o conforto é importante, porque ele nos ajuda e nos traz algumas coisas. Quando a gente vive nesse estado emocional de conforto, a gente consegue reduzir o estresse, a ansiedade. Quando nos sentimos confortáveis, o nosso corpo ele libera hormônios que promovem um relaxamento. E a gente deixa de estar desconfortável. O conforto melhora a qualidade do sono. Melhora a qualidade do nosso sono. Um ambiente confortável nos ajuda a dormir melhor. Quem já participou dos nossos idem, né, que a gente fazia nas escolas, lembra como era confortável o ambiente que vocês dormiam? Aquele colchão no chão. É por isso que tinha gente que não conseguia se adaptar. Não conseguia, né? Porque não existia ali o conforto. E isso não era frescura, porque de fato aquilo era desconfortável. Fazia com que a pessoa não tinha uma qualidade de sono. No outro dia ela não ia estar bem, ela ia estar irritada, porque ela não conseguiu descansar direito. Esse ambiente de sono não foi confortável para ela. Aumenta a nossa produtividade. Quando nos sentimos confortáveis, nós somos mais propensos a ser mais produtíveis no trabalho. No ambiente onde você está desconfortável, você não se sente impulsionado para estar entregando, para estar fazendo aquilo que é a sua função. Você não tem motivação para estudar, para ser produtivo. Então, o conforto ajuda você a aumentar a produtividade.
e fortalece também as suas relações sociais. Conforto nos ajuda a sermos pessoas que os outros vão querer a gente perto, porque nós vamos ter palavras que vão motivar, que vão encorajar. Então, quando a gente olha sobre o conforto, o desconforto, e a gente olha essas informações, eu quero dizer para você que hoje à noite não é desse conforto, só disso que a gente precisa. A gente precisa de um outro conforto. O conforto emocional, esse conforto no nosso físico, esse conforto nos nossos ambientes de relacionamento, isso é muito bom, a gente precisa. Mas há algo que a gente anseia muito mais do que isso, que é o conforto divino, que é algo que não vem só do ambiente, não vem só daquilo que eu busco. Nós precisamos do conforto divino. Portanto, a minha pergunta para você hoje é: como encontrar o conforto quando a gente está no ambiente ou nos sentindo em desconforto? Como a gente encontra conforto no desconforto? Como eu encontro essa tranquilidade de estar confortável emocionalmente, fisicamente, quando eu estou desconfortável? Como que eu lido com isso? Como eu faço isso? É por isso que nessa noite a gente não vai ficar só nessas informações. A gente vem para cá, para a Bíblia. A gente só consegue o conforto divino de Deus. A gente só consegue o conforto diante do desconforto de Deus. Talvez você esteja num ambiente organizado, limpo, talvez você não esteja com dor de cabeça, que vai te trazer um desconforto, mas mesmo assim você entende que você está desconfortável, porque é algo que está faltando, e esse algo que falta é o conforto divino. O conforto divino é uma fonte de paz. O conforto divino é a força, é a esperança que transcende as circunstâncias da vida. É por isso que quando nós temos o conforto divino, mesmo no meio do desconforto, nós continuamos acreditando, confiando, crendo. E a gente não depende só do ambiente, do emocional, para estar confortável. Porque quando eu tenho o conforto de Deus, divino, do alto, isso me motiva a continuar buscando a Deus. A gente está estudando Filipenses no culto da 16. Paulo estava preso quando escreveu a carta dele aos Filipos, a Filipenses. Imagine qual é o conforto que alguém tem preso, principalmente naquela época, na prisão romana. Antes disso, quando foi estabelecer a igreja de Filipos, quando tudo começou lá em Atos 16, Paulo e Silas pregando, eles foram colocados numa praça pública, eles foram humilhados, eles foram açoitados, eles foram presos, os pés foram amarrados no tronco, e diz que perto da meia-noite, dentro daquela prisão, com os pés amarrados, imagina o conforto que eles tinham. Nenhum, mas eles estavam cantando e orando a Deus, e os outros presos estavam escutando ao ponto das cadeias se abrirem. Quando a gente tem um conforto divino, não importa o desconforto que a gente possa estar vivendo no nosso exterior, Deus, Ele nos motiva a continuarmos esperando, confiando. E a alma que estava abatida, ela começa a se tranquilizar no Senhor, porque é uma fonte de paz, de força, de esperança. O conforto divino é a certeza de que mesmo nos momentos mais desafiadores, eu sei que você não tem esses momentos desafiadores, eu tenho alguns, você eu sei que não tem, mas quando você tiver esses momentos desafiadores, o conforto divino, mesmo nos momentos mais desafiadores, nós não estaremos sozinhos. Esse conforto divino vai nos trazer essa certeza, eu não estou sozinho, por isso que eu não vou temer, por isso que eu não vou me apavorar. Eu estou amparado por alguém que tem por mim o amor infinito
incondicional. Portanto, querido, sabendo do que é um desconforto, o que é conforto, os benefícios de vivermos de forma confortável, quero dizer para você que muito mais do que esse conforto, você precisa hoje do conforto divino. Mas como a gente encontra isso, pastor? Como a gente consegue isso? Naum, capítulo 1, versículo 7. Talvez você já ouviu a expressão, Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio. Você lembra que texto dos Salmos fala isso? Você lembra qual é? Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da nossa angústia, aflição, necessidade. Qual é o Salmo? 46. Naum fala sobre isso também. Naum também falou que Deus é refúgio. Naum também falou que Deus é fortaleza. E ler o livro de Naum é algo fantástico. E eu quero desafiar você a ler o livro de Naum. Nossa, pastor, mas eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. Naum, tem na 2, na 3? Não, é Naum. Tá? Naum tem 3 capítulos. É um livro bem pequeno. Está no Antigo Testamento. E o contexto do livro de Naum é que ele foi escrito num período de grande angústia para o povo de Israel. A Assíria era uma nação muito poderosa, cruel, e a Síria estava ameaçando destruir Israel. Naum, então, ele profetiza a queda da Síria. Ele fala sobre a justiça de Deus. E esse versículo 7 aqui, que a gente vai ler hoje, ele está situado no contexto da profecia de Deus, de Naum, sendo usado ali contra uma outra cidade chamada Nínive, que você talvez lembra de Nínive quando lê Jonas. E o versículo 7, então, é uma profecia contra Nínive. A mensagem oferece conforto, esperança àqueles que sofrem, mas também adverte os pecadores. Portanto, quando a gente olha Naum, capítulo 1, versículo 7, nós vemos um Deus que quer trazer ao seu povo conforto, a esperança, a promessa de que eles em Deus poderão descansar. Sem Deus, não. E quando a gente pensa nessa questão de Nínive aqui, uma profecia contra Nínive, 150 anos antes, Nínive havia se arrependido na pregação de Jonas. Só que agora Nínive esquece tudo o que eles tinham aprendido, deixam Deus de lado, abandonam os caminhos do Senhor, deixam de confiar em Deus, e agora há uma profecia contra eles. Então o livro de Naum é 3 capítulos, dá para você ler. Um capítulo amanhã, um na sexta, sábado você termina. Faz isso. E esse versículo, versículo 7, é o versículo que você vai memorizar de Naum. É o versículo que você vai ter na sua mente todos os dias, e que você vai falar ele sem ter que olhar no texto. E você vai escolher a versão que você mais fica confortável para poder memorizar, mas faça isso. Quando a gente olha o capítulo 1 de Naum, a gente vê a ira de Deus contra Nínive e a certeza da sua destruição. Quando a gente olha o capítulo 2 e 3, a gente vê a queda de Nínive de uma forma bem poética. E de fato isso aconteceu. Portanto, o livro de Naum é um livro de conforto, de esperança, é um livro onde o povo encontra a receita do verdadeiro conforto. Portanto, se você quer experimentar esse conforto divino, mesmo em meio ao desconforto, e talvez você está vivendo hoje situações de desconforto, situações que estão tirando a sua paz, que estão tirando a sua tranquilidade, que estão querendo te tirar do domínio próprio, que estão tentando tirar a sua paciência. Deus pode te dar esse conforto divino mesmo no meio desse desconforto, mesmo no meio dessa situação difícil. Por isso a gente vai ler o livro agora, o versículo 7 somente. O Senhor, Ele é mau, é isso? O Senhor é? Olha o que Naum está dizendo àquele povo. O Senhor, o Deus de vocês, Ele é bom. E aí o texto continua. Primeiro ele lembra àquele povo a bondade de Deus.
E ele diz, quando chega a aflição, Ele é o lugar em que nós podemos nos esconder. Quando chega o momento de desconforto, é Deus o lugar onde nós podemos nos esconder. E geralmente no momento do desconforto, no momento da aflição, o que a gente mais quer é se esconder de todos, de tudo. Mas querido, você tem um lugar onde você pode se esconder, e esse lugar é Deus. Mas ele continua, não só falando da bondade de Deus, não só falando que Deus é o nosso lugar de se esconder diante da aflição, ele fala que esse Deus, ele nos conhece. Ele conhece todos aqueles que nele confiam. Algumas situações de desconforto, de aflição, que fazem a gente acreditar que Deus está permitindo tudo isso, porque Ele não conhece. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus conhece sim. Deus conhece sua vida, Deus conhece tudo o que você está passando, Deus conhece todas as suas lágrimas, Deus conhece como está o seu coração, Deus conhece como está você aqui nessa noite, Deus te conhece. Nós não estamos abandonados. E essa era a mensagem que Naum estava dizendo àquele povo. Uma outra tradução, o mesmo versículo. O Senhor, Ele é bom. Ele não queria que o povo se esquecesse disso. Mesmo sendo perseguidos pelos assírios, saibam de uma coisa, Deus continua sendo bom. Deus continua no controle de todas as coisas. Ele é um forte refúgio quando vem a aflição. Porque quando vem a aflição, uma coisa que a gente mais sente é fraqueza. Toda a nossa força de continuar caminhando, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, parece que isso vai sumindo de nós. Mas quando a gente vai para o conforto divino, nós encontramos em Deus o forte refúgio. Isso significa que quando nós nos escondemos em Deus, quando temos Deus como refúgio, Ele nos fortalece. Não é a sua força, não é a minha força, é a força que vem dEle. E diferente daquele outro texto que fala que Deus nos conhece, aqui ele fala que Deus está o quê? Longe de você, distante. Ele está perto daqueles que nele confiam. Querido, Deus está perto de cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele se importa conosco. Esse mesmo texto, numa outra tradução, o Senhor, Ele é... Vamos falar juntos? O Senhor Deus é... Mais uma vez. O Senhor Deus é... Isso você precisa declarar todos os dias, principalmente nos momentos de desconforto, de aflições. E ele continua, em tempos difíceis ele salva o seu povo. É nos tempos difíceis que Deus está do nosso lado para nos salvar, como nós já cantamos aqui. Ele é poderoso, Ele tem poder para nos salvar. E não só a salvação para nos dar a vida eterna, como Ele já fez, mas de fato a salvação de nos ajudar diante de momentos perigosos. E Ele cuida daqueles que procuram a sua proteção. Ele conhece, Ele está perto, Ele cuida. O mesmo texto numa outra tradução agora. O Senhor, Ele é bom. Isso não muda em nenhuma tradução. Ele é uma fortaleza. Ele é a nossa força no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. Quando a gente olha esse texto, nós vemos Deus mostrando a sua bondade. Deus mostrando para nós que Ele é o nosso refúgio. Ele oferece para nós proteção, segurança. Não está dizendo que por termos Deus como refúgio, nós não teremos aflições. Ele vai ser refúgio no momento da aflição. Então a gente vai passar por Ele. A gente vai passar por situações desconfortáveis. A gente vai passar por momentos difíceis. Mas nós não passamos sozinhos. Nós temos Deus conosco, que nos guarda,
que é a nossa fortaleza. O povo de Judá, mesmo sofrendo toda a opressão assíria, podia encontrar essa promessa de proteção no Senhor. Mas eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sofrendo ameaça. Fortaleza no dia da angústia. Um Deus que se importa conosco, Ele conhece os que nele se refugiam. E talvez em alguns momentos você já até pensou, será que Deus está vendo mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Está valendo a pena eu continuar confiando nele? Querido, Ele conhece. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece cada passo que você dá. Ele conhece o seu coração. Nós somos muito limitados. A gente conhece pelo que você consegue mostrar para nós. Se você mostrar que você está feliz, de bem com a vida, a gente pode até tentar, com a sua fala, com o seu olhar, identificar alguma coisa que está escondida. Mas vai ser muito difícil a gente conseguir perceber. Porque você coloca uma máscara que está tudo bem. Com Deus você não tem como fazer isso. Deus sabe como você está. É por isso que no momento da oração, quando a gente está diante desse refúgio, você não precisa fingir. Você vai se derramar. Você vai se abrir. Você vai contar para Ele como você está se sentindo. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é bom. Mesmo nos tempos difíceis, Ele nos salva. E eu gostei muito dessa tradução aqui. Quando chegar a aflição, Ele é o lugar onde nós podemos nos esconder. Querido, confie em Deus, porque Ele vai te dar forças para você continuar confiando nele. Em todas as traduções, e se você tem um aplicativo da Bíblia, você consegue fazer isso. Quando você pega aquele texto que falou com você, que saltou aos seus olhos, faça essa comparação, escreva num caderno as várias traduções, ou coloque no computador, no Word, e fica olhando, comparando um texto com o outro, e você vai ver que amplia o seu conhecimento sobre aquele versículo, sobre aquilo que Deus está te ensinando, sobre aquilo que Deus está te mostrando. Há uma outra tradução, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom. E é um forte refúgio. Quando vem a aflição, Ele está perto daqueles que nele confiam. A mensagem de Naum, capítulo 1, versículo 7, nos convida a colocar a nossa fé, a nossa esperança, somente em Deus. E quando nós fazemos isso, nós recebemos de Deus o conforto divino. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa continuar orando. A oração é a sua comunicação direta com Deus. A oração é onde você abre o seu coração e conta para Deus o que você está vivenciando. Você precisa continuar lendo a Bíblia. Porque é na Bíblia que você encontra encorajamento. Não é autoajuda. É encorajamento do alto. É encorajamento de Deus. Encorajamento do céu, que aquece o seu coração. Por isso, querido, quando esse versículo estiver memorizado na sua mente, e você passar por uma situação de aflição, a primeira coisa que você vai lembrar é que Deus é o quê? Mesmo na aflição, mesmo eu passando por isso, Ele é bom. Então eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou questionar, Ele continua no controle. E como eu sei de tudo isso, eu vou somente me esconder nele, me abrigar nele, buscar Ele, depender dele, porque eu tenho uma certeza que em todo esse processo, Ele está perto, Ele me conhece e Ele cuida, porque Deus é o nosso refúgio. Essa foi a mensagem de Naum para aquela nação, para aquele povo, e a mensagem de Deus para mim e para você nessa noite. Onde você se esconde? Para onde você vai quando chega a aflição? Eu sei de uma coisa,
que a bondade de Deus, ela continuará nos seguindo e estará sobre nós todos os dias. Amém? Fique de pé e vamos cantar isso. Mas você não vai cantar de qualquer jeito. Você vai cantar porque você crê nisso.